Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes de respondermos à questão proposta, hoje para nós, os espíritas, é uma data muito especial. Há 220 anos reencarnava Allan Kardec, no dia 3 de outubro de 1804. Então é uma data muito significativa, porque há 2 anos, naquela oportunidade, Napoleão Bonaparte tomara o poder na França e restaurara o acordo mantido com o Vaticano, que fora destruído pela Revolução de 89. O nascimento de Allan Kardec é uma data histórica para a humanidade, porque ele viveu exatamente o período de Bonaparte. E foi a 18 de abril de 57, agora sob o regime de Napoleão III, sobrinho neto de Napoleão I, que o Espiritismo se desenvolveu, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular do pensamento filosófico da doutrina espírita. Celebramos hoje, portanto, uma data muito significativa. Ele nasceu na cidade de Lyon, considerada uma cidade mártir e muito cristã, porque o cristianismo do 2º século conseguiu em Lyon realizar atividades profícuas e, apesar de estar em pleno império, quando já se iniciavam as perseguições, Lyon se caracterizou pelas celebrações cristãs em uma pequenina igreja chamada de São João. E até hoje, os escombros daquela igrejinha permanecem na cidade, sob o alicerce da Catedral de São João, na parte superior, que naquela época pertencia invariavelmente às famílias ricas de Roma. Então, nessa cidade histórica, entre 2 rios, nasceu Allan Kardec, em uma casa especial para banhos. A sua mãe morava ali na periferia e teve uma gravidez um tanto complicada. No fim de setembro, ela se transferiu para a Rua Salá, a fim de poder experimentar os benefícios dos banhos com águas especiais. Hoje não existe mais a casa. Quando foi ser alargada no começo do século XX, a Rua Salá, a casa foi demolida. Mas ali perto há uma placa muito grande, dentro da praia do rio Saône, que passa a poucos metros do Brasil, colocada pela Federação Espírita Brasileira durante a presidência de Nestor Mazotti, há uns 20 anos, aproximadamente. A doutrina de Allan Kardec surpreendeu o mundo cultural, porque a primeira obra tinha apenas 504 perguntas. A obra definitiva, que foi a 2ª edição, ampliada, tem 1019 questões, abordando
os princípios fundamentais do universo, a filosofia do existir e tudo aquilo que diz respeito ao ser pensante que somos nós. Celebramos desta forma o aniversário do codificador e logo fazemos uma ponte com Francisco de Assis, que amanhã também estará fazendo aniversário de nascimento. E fazemos esta evocação porque para nós, os espíritas, São Francisco é a reencarnação de João Evangelista, aquele discípulo amado por Jesus. E o seu nascimento foi muito especial. A senhora Picard, sua mãe, estava em atitude de parto, mas no dia anterior e à noite não conseguiu liberar-se do feto. Ali estava o arcebispo de Assis, autoridades, pessoas gradas. Seu marido estava no sul da França, era negociante de tecidos. E, de repente, entre as dores que a senhora experimentava, entra no quarto um desconhecido e diz com certo humor: ela somente terá um parto feliz se for feito lá dentro, na baia entre os animais, como aquele lugar em que nasceu Jesus. E o homem saiu, e todas as pessoas se entreolharam. E o bispo de Assis, o cardeal na época, Paulo, resolveram levá-la para a parte que os animais dormiam no quintal. E mal foi colocado em uma daquelas baias em que os cavalos se alimentavam, nasceu João. João, porque seu pai desejava muito que seu nome italiano fosse Giovanni, mas a mãe, que tinha origem francesa, preferia muito o nome de Francesco, e não chegaram exatamente a uma solução, mas ele passou à posteridade com o nome de Francesco. E Francisco, esse doce poeta de Assis, o maior imitador de Jesus. Ninguém que se lhe comparasse. Aquele homem que completou o Sermão da Montanha com o poemeto que ele fez durante o seu ministério. Amanhã, o mundo social homenageia Francisco, porque ele não é apenas um vulto cristão, pertencente, então, à Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é considerado o primeiro vulto italiano da Renascença, porque a sua oração simples é considerada um poema renascentista. Na singeleza, ela é comparada aos Lusíadas de Camões, é comparada a Sancho Panza, de Espanha, é comparada às primeiras obras que surgirão na Renascença logo depois. E Francesco é a alma do amor, da simplicidade, que comove os corações dos materialistas, pois que grandes obras italianas e mundiais, de artistas, poetas, negadores da fé religiosa, são dedicadas ao doce peregrino da Úmbria, esse homem incomparável e frágil que foi São Francisco. Então, celebramos essas duas datas no dia de hoje. Kardec foi chamado o codificador do Espiritismo.
E o seu nome civil era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mais tarde, em homenagem a uma reencarnação que ele teria tido 2000 anos antes, ali mesmo na França, as antigas Gálias, como sacerdote druida de nome Allan Kardec, que àquela época era reencarnacionista, vegetariano e concebia um Deus único em um período em que o politeísmo graçava na Terra antes de Jesus. Dessa forma, o dia 3 de outubro nos é muito caro, mesmo considerando as vésperas do dia de São Francisco. E não há na literatura nenhuma alma mais tocante, diz Plínio Salgado, o grande escritor brasileiro que foi para o exílio na ditadura getulina, do que o poema simples de São Francisco. Ele era o burrinho que carregava Jesus. E a sua vida, na primeira parte, foi de um jovem alegre, a mentalidade da época. E logo depois, que ele teve uma visão numa igrejinha que estava ruindo, a igreja de São Damiano, ele mudou totalmente e se tornou a esperança da humanidade através do amor. E não há no Ocidente quem fale sobre o amor e a humildade que não se lembre de Francisco de Assis. A nossa questão. Jesus dividiu permitiu para o mundo de provas e expiações. Sem dúvida, o nascimento do mais notável ser da história universal, Jesus Cristo, cria para a humanidade uma nova era. É o período que separa a cultura primitiva, o processo de evolução do planeta, transferindo para o mundo de provas e de expiação. Este período que nós estamos há 2000 anos. Jesus foi o divisor das águas. A sua vida na palavra de Ernesto Renan, o ateu do século XIX, a sua vida é incomparável. E Jesus, que ele escreveu a vida em 3 tomos, é o ser mais notável que apareceu na humanidade. Ernesto Renan, quando vai descrever Jesus, tem a oportunidade de dizer que a humanidade tem na figura desse homem de Nazaré, que não nasceu em Nazaré, mas nasceu em Belém de Judá, o outro lado da Palestina, foi algo inimaginável. E na história da humanidade, ninguém se lhe compara. Analfabeto, ele falou os poemas que jamais alguém pôde cantar na mesma profundidade dos seus ensinamentos. Porque a cidade que ele morava, Nazaré, era uma cidade de 200 pessoas, aproximadamente. E a sua sinagoga, a casa religiosa, era tão pequenina que não tinha a parte dedicada nas sinagogas oficiais para a cultura e para a história de Israel.
Então, tecnicamente, ele não frequentou escola nenhuma, porque não tinha. E o que pode ter aprendido com sua mãe, que era casada com um homem muito mais velho do que ela, José, fez que ele se tornasse o mais lírico cantor da humanidade. Dante Alighieri terá a oportunidade de dizer que o Sermão da Montanha é a obra de literatura mais notável que a humanidade jamais conheceu. E depois ele dividiu antes dele e depois dele. E agora que nós estamos em tempos semelhantes àqueles tempos de crueldade, diferença, suscetibilidade, debanda moral, paralisia dos valores éticos, da dignidade, aparece o Espiritismo para mudar de faixa vibratória o planeta terrestre, que nesses quase 2000 anos foi mundo de sofrimentos, e abrir espaço, como está muito bem elaborado no livro A Gênese de Kardec, para mundo de regeneração. Estamos em um mundo de regeneração moral. E conforme estabelecido na página lírica de um dos apóstolos do Evangelho, o capítulo 13 de Lucas, do sermão profético, tudo o que está acontecendo hoje já estava previsto nos mínimos detalhes. Somente para lembrar rapidamente, naquele dia virá uma escuridão, como nunca houve na terra. O sol perderá sua luz, e o estrondo abalará a terra. Quem estiver no telhado, não desça, porque não tem tempo. Quem estiver no campo, não venha para casa, porque não haverá tempo. Há aí melhor definição da bomba atômica de Hiroshima e de Nagasaki em 1/4 de segundo. 1/4 de segundo, às 8h15 da manhã, do dia 3 de maio de 1945, houve a primeira explosão. E nesse espaço de tempo morreram 90.000 pessoas. E durante as sucessivas manifestações, porque o cogumelo, quando subiu, cobriu a luz do sol, e veio uma noite terrível. Hiroshima era chamada cidade estudantil e a cidade das águas, porque tem 7 rios. A temperatura atingiu um tal calor que todas as águas de Hiroshima secaram em alguns segundos. E depois, a explosão, que veio 1 minuto depois da claridade, porque o sol sempre demora mais, colocou surdos mais de 90.000 pessoas que tiveram o tímpano destruído pela explosão. E ainda mais cruel, os ventos que vieram norte, sul, leste, oeste, destruíram todas as casas, deixando apenas um pedaço de parede em pé, onde tinha um relógio que parou 8h15. Daí se sabe exatamente a hora da explosão. E quem tiver interesse, nós sugerimos a leitura de um livro chamado O Átomo, em que narra, com a riqueza de detalhes, esta parte do Evangelho e que se consolidou. É tão impressionante a profecia
de Lucas, que ele diz o seguinte, logo no começo: nessa ocasião, filho denunciará pai, pai mandará matar filhos. É só lembrarmos do nazismo, que precede a bomba atômica dos aliados. Durante o nazismo, crianças, porque molhavam a cama, tinham a enuresis, era levada para campo de concentração pelo crime de chegar aos 8, 10 anos e não controlar a urina da noite. Filhos denunciavam os pais e vice-versa. Então vale a pena, chegando em casa, dar-se uma leiturinha rápida. São 33 versículos. A anunciação do chamado fim dos tempos. Então, para Hiroshima e Nagasaki, foi o fim dos tempos. Até hoje, o câncer, especialmente do sangue, continua de geração em geração. Já morreram mais de 300 mil pessoas. E algumas delas, pela hereditariedade, recebem ainda o efeito da irradiação nuclear. Daí a 2 dias, porque o imperador Hirohito não se rendeu, os aliados lançaram a segunda bomba atômica em Nagasaki, uma outra cidade. Então a gente pode ver o destino como tece. Nem os pilotos sabiam quais as cidades que deveriam atingir. Eles entraram no avião e tantas horas de voo deveriam abrir o envelope que tinha o nome da cidade. E esta segunda cidade tinha outro nome. Mas quando o avião estava sobrevoando, as condições atmosféricas não eram favoráveis à irradiação nuclear. Eles abriram o segundo envelope, era Nagasaki. A fatalidade foi para outra cidade. E no primeiro momento, no ato da claridade, que apagou a luz do sol, porque sobe o cogumelo, oculta tudo, morreram 80 mil pessoas carbonizadas. A temperatura chegou a 200 graus. Se nós nos queixamos a partir de 24, 25, imaginemos 200. E os ventos arrancavam as vísceras que eram atiradas na rua e a pessoa caía. Então, o Espiritismo vem agora, quando nós temos ameaça de bombas de desintegração mais poderosas 1000 vezes aquelas 2 bombas de 100 megatons que foram atiradas em Hiroshima e Nagasaki. E se uma bomba for atirada na Terra, todo o planeta ficará despedaçado e se transformará em blocos que ficarão rodando em volta do Sol. Então, neste pavor em que nós temos na Europa a Rússia agora, e temos no Oriente cada dia pior, com a ameaça realmente da Terceira Guerra Mundial, é anunciada pelo Espiritismo nas suas obras, que é a grande mudança. E nós vemos isso quando Marx, o autor de O Capital, que copia o socialismo da Inglaterra e lança o socialismo no mundo, escreve na primeira linha desse livro: nós vamos destruir o cristianismo e o judaísmo da terra. Trabalharemos as famílias
através da educação, para acabar com a velha ordem. Essa é a primeira página do livro O Capital. É só abrir aí o telefone e dar uma olhadinha para não parecer exagero. E, no entanto, eu tenho lido que pessoas espíritas são também comunistas. O espírita acredita na imortalidade da alma. O comunismo veio exatamente para matar a alma e matar Deus e dizer que nós somos livres para fazermos tudo que quisermos. Mas não botaram reticências, porque tem que ter reticências e sofrer as consequências dos nossos atos. Porque toda ação produz uma reação. É uma lei da física newtoniana. Toda reação tem uma causa. Se esta reação é intelectual, a causa é intelectual. Alguém me dá uma resposta, porque eu lhe fiz uma pergunta ou eu lhe fiz uma acusação, exceto se é um psicopata. Então, as bases da imoralidade, da depravação social. Como é que nós hoje vivemos no Brasil? Porque no mundo está igual ou um pouquinho pior. Mas como é que nós vivemos no Brasil? Qual é o jornal ou a emissora que merece confiança? Não sou eu quem diz, é a própria imprensa. Quem é verdadeiro e quem é de fake. A própria imprensa diz, cuidado, porque tudo isso é trabalhado, não é como aconteceu, é como interessa aos grupos que administram a humanidade. Então a calamidade, a dor que nos assalta a todos, sem exceção, porque nós temos hoje, como efeitos da pandemia, que não nos tornou melhores, morreram 6 milhões de pessoas no mundo. E nós acordamos para o pior: sexo, droga e prazeres através das concessões da chamada liberalidade. Daí alto nível de suicídio, porque a pessoa não tem sentido. Eu repeti aqui há poucos dias a palestra notável de Viktor Frankl, o psicólogo, psicoterapeuta alemão, judeu, que foi considerado o maior psicólogo e maior psicoterapeuta do século passado. Para se viver, é necessário se ter o ideal. Quem não tem ideal, quem não tem nada, como ele diz, eu não sei para que eu vivo. Então não vive, vegeta. É um fenômeno orgânico. O ser é mais do que o organismo. Eu sou a mente que eu tenho. Boa, mais ou menos, e patológica. Então a minha mente sou eu. E o que é que nós vemos? É o prazer, exclusivamente. Eu fico imaginando o que é que vai se criar mais no sentido do sexo, da depravação, no sentido da corrupção. Quase todos nós desconfiamos gentilmente um do outro, porque de repente a pessoa de maior confiança nos trai, isso genericamente. É uma tendência da criatura humana, que nasce através da violência. A primeira personagem da escala evolutiva, que foi uma mulher na África, e dali ela parte para a Europa, e segundo a biologia moderna, povoou o mundo, que mulherzinha danada, hein? Apenas ela, e vai indo como que não quer nada, e faz 8 bilhões e 200 milhões
que somos hoje. Então, os espíritos advertem que nós vamos descer ao fundo do poço. Palavra de Carl Gustav Jung. Jung escreveu: é necessário ir ao fundo do poço para valorizar o que estamos jogando fora. Ele mesmo teve depressão por 3 anos para poder criar a sua psicologia terapêutica, o notável Carl Gustav Jung. Então, todos nós, com raríssimas exceções, estamos sob transtornos psicológicos, ansiedade. Eu sei que tem muita gente aí desejosa que acabemos logo, mas pode ficar tranquilo que vamos acabar hoje meia-noite. Então, ansiedade, transtorno de natureza psicológica de se cortar, porque a dor interna moral é tão doída que precisa cortar a carne para que haja uma dor maior. É muito sério. A psicologia, nestes últimos 20 anos, se reformulou toda com os transtornos de personalidade. Jovens suicidando-se, crianças que não têm a menor ideia do que seja suicidar-se. Vem a doutrina espírita e diz: ninguém morre. Transfere-se a existência intelectiva de uma área vibratória para outro campo magnético. Quem poderia dizer que aqui tem bilhões de ondas de telefone, de rádio, de televisão, de inteligência artificial e etc. Mas sempre existiram. Nós é que não conhecíamos. Os cientistas não criaram, descobriram uma coisa que estava oculta. E quantas descobertas recentes que estavam ocultas assim na cara da gente. Vocês já imaginaram a inteligência artificial? Tira uma foto minha, espero que não, ou dos senhores, espero que não. E com esta foto consegue a impressão digital e cria um dublê. Pensamento, a voz, o tom, a ideia, o discurso, a letra, o gosto. Então, um dia eu apareço ali falando barbaridade. E todo mundo diz: mas é esse Divaldo lá do centro? Não, é o Divaldo da inteligência artificial. Muito cuidado, quem tem dinheiro, porque a inteligência artificial faz uma cópiazinha direitinha e vai ao banco tirar, isto é, se os nossos bens não forem confiscados, como no tempo de Collor. Quem tem, por exemplo, mais de R$20 no banco, corre o perigo de perder os R$20. Mas é nesse período que vem o Espiritismo e fala de uma nova era. O bem é sempre a matemática positiva. É o sinalzinho positivo, o bem. A ternura, a esperança, há uma emissão de ondas. Porque nós temos um dínamo gerador, que é o nosso cérebro. E o nosso cérebro modela, cria o ótimo e o degradável. E de acordo com aquilo que cria, nós vamos sofrer as consequências. Daí, a mensagem de uma nova era faz lembrar o período de Jesus Cristo, quando ele veio. Agora ele volta, como prometeu, a segunda vinda, a segunda volta, o Consolador, quando ele prometeu pedir a Deus para que enxugasse nossas lágrimas. E Deus mandaria o Espírito de verdade consolar as nossas dores. Então, remetemos para esse período difícil coragem, paciência,
resignação. A treva nunca foi vitoriosa, porque a treva é a luz ausente. Na hora que acender a luz, eis que a treva poderosa e densa desaparece. A conduta moral do encarnado. Todos nós vivemos em faixas vibratórias. Ligamos a televisão num canal, o rádio, qualquer movimento eletrônico em casa, apenas dentro de uma faixa. Podemos acender o fogo, a outra podemos abrir a porta, e etc. Então, nós temos uma faixa vibratória X a Y. Transitamos nesta faixa. O mal estaria, digamos, de A até X. Aquelas coisas desencontradas, aqueles sentimentos torpes. E o bem estaria além de Y, na direção do infinito. Se eu sintonizo com as ideias desta imensa faixa dos prazeres, da vulgaridade, do crime, eu baixo o meu tom vibratório e entro na faixa daqueles que estão nesse tom vibratório. Vamos dizer que eu esteja X e um familiar desencarna e fica na letra G, numa faixa G. Eu, então, fico mentalizando, ou se eu tenho uma dívida moral, ou se ele foi assassinado por mim, ou por um complô, se eu sou um responsável indireto do mal que ele está sofrendo e tem ódio, ele entra em sintonia comigo e eu começo a experimentar sensações perturbadoras. É o começo da obsessão. Eu começo a ter visões mentais, a ter distúrbios de comportamento, a ter uma imaginação bloqueada ou exaltada, a sair lentamente daquilo que chamamos normal e que muitas vezes oscila para o exagero, na exaltação ou para a decadência, numa espécie de estado de depressão. Então, esses fenômenos da obsessão podem começar como uma depressão, uma melancolia, uma tristeza. Dizia Freud que o luto, no máximo, um mês. Isto é, sentir saudade, sentir falta, sofrer. Mas a pessoa diz assim, há 10 anos meu marido morreu, e para mim é ontem. Isso é um desequilíbrio psicológico, mental, mas não apenas meu marido, mas também eu tinha um objeto, que eu tinha um amor, e até hoje eu não me conformo porque ele quebrou. É um transtorno patológico, uma manifestação doentia. Então os espíritos maus, familiares ou não, entram na faixa. Mas como evitar? Toda vez que vier uma ideia negativa, substitua por uma ideia positiva. Muito fácil. Difícil é praticá-la, mas é muito fácil. Eu estou tomando raiva do meu namorado ou em casa de alguém, tudo que faz eu censuro. Estou indo por um mau caminho, porque eu não fui nomeado fiscal da vida alheia. Aquilo que eu estou censurando eu também faço, às escondidas, mas eu faço. Então não tenho direito. Esse não direito que eu violento me atrai débito moral. Então o que faço? Começo a pensar no bem. O bem é bom para quem pratica o bem. Quando a gente faz o bem, há uma alegria íntima tão grande. E quando faz o mal, também há uma alegria grande no começo. Mas à medida que o tempo passa e as emoções mudam, o que ocorre? Ocorre o remorso, ocorre o conflito, ocorre o distúrbio. Daí é muito comum um familiar desencarnado obsidiado. Eu fui vítima do meu próprio irmão.
Ele desencarnou, teve um problema cardiológico, caiu morto, estava bem, fazendo compras numa casa comercial, caiu morto, porque foi vítima de uma hemoptise muito grande. E quando me disseram, eu fui ver, ele estava no chão, numa poça de sangue, um tipo de sangue que eu nunca tinha visto. Então eu tive um choque, eu era muito jovem, e corri para casa para avisar meu pai. Mas meu pai já sabia e vinha correndo. Eu me sentei e fiquei esperando. Quando o seu cadáver veio, naquele tempo, no interior não havia levantamento cadavérico, a presença médica, não, nada disso. Meu pai chamou 2 homens, carregaram e levaram para casa para ser velado na sala de visitas. Então, quando minha mãe foi para rezar o ofício de Nossa Senhora, que naquele tempo se orava diante dos cadáveres, ela me disse: vamos, meu filho. Eu quis levantar, não pude. Eu estava sentado no banco da nossa mesa de refeição. Tentei outra vez, não pude. Tentei a terceira vez, caí. A mente não controlava as pernas. Então eu fiquei paralítico. Do dia 23 de junho até o dia 5 de dezembro, quando foi à minha casa, levada por uma prima, uma senhora que me aplicou o passe. Era meu irmão, vinculado a mim, do choque que eu tomei, ele acoplou. E a sua angústia, seu desespero, ele transmitia para mim. No centro dos movimentos, então perdi. Naquele momento que a senhora me aplicou o passe, que conseguiu romper aquela onda, aquela vibração, e me colocar, ela disse: vem até aqui. Eu disse: não posso. Ela disse: vem até aqui. Eu respondi: não posso. Minha mãe, que era uma mulher baixinha, dizem que são terríveis, né? Ela disse assim: mostre que é educado, levante e vá. Eu disse: mas mãe, se eu levantar eu caio. Ela disse assim: caia, mas mostre que é educada. Naquele tempo tinha esse negócio de educação, agora não. Agora ela mandava eu dar um empurrão na velhota. Então, eu levantei, fui andando e a senhora disse: já está bem, seu irmão foi afastado. Meu pai, que não acreditava em nada, ficou assim estarrecido. Eu vivia com as pernas, uma circulação difícil, as pernas frias, eu não tinha controle, e pesadas. Eu tentava, como um pós-cãibra, e sentia todos os filamentos orgânicos em movimentos, e aí caía, porque não podia ficar de pé. Então, eu sou um exemplo de ex-obsidiado pelo próprio irmão. E foi a partir daí, no dia 5 de dezembro de 1944, que eu fui a uma sessão espírita, esperando encontrar lá o Satanás, porque o padre disse que era o demônio. Mas o que eu vi foi tão diferente, eu fiquei tão contente. Meu irmão veio por mim e conversou com minha mãe. Quando eu voltei ao normal, minha mãe estava chorando, ela disse: porque nós não entendíamos nada. José acaba de falar pela sua boca. Essa velhinha já ficou tantã. Porque naquele tempo dizia: quem vai ao espiritismo fica tã. A figura francesa que deu origem ao senhor de Borges. Então, passados os anos até hoje. E, curiosamente, até hoje, eu fiquei com uma pequena deficiência nas pernas, em ambas as pernas. Quando eu tive agora a pandemia e fiquei bom, eu fiquei com algumas sequelas. A tosse é uma das sequelas da pandemia. Todo mundo ficou bom, mas eu fiquei, quer dizer, fiquei. Fiquei, mas não fiquei, quer dizer. Eu estou ainda com a doença, mas não estou mais com a doença. É o tipo da coisa mesmo de espírita. Pois bem, então, fiquei com as pernas fragilizadas. Eu tive um problema no dedo do pé, em que o médico foi fazer o isolamento das hérnias de disco, e então, quando eu pedi para ele bloquear, aqui de uma clínica,
de Salvador. Ele disse, não, eu sei como é, eu vou lhe aplicar uma injeção. Eu digo, olhe, cuidado, você não vai me aplicar uma injeção e atingir o ciático. Ele disse, que delírio. Aí ele atingiu o meu ciático. Foi uma coisa linda, porque ele disse, eu digo, você não quer examinar as radiografias? Não, ele sabia mais. Quando ele deu a picada, eu senti. Eu disse para ele, o senhor acaba de me aleijar. Ele disse, Arivaldo, ele disse, e não vou denunciar do senhor, porque eu sou espírita. E aqui tem testemunha que disse, olhe os exames. E o senhor não olhou. Agradeça a Deus, eu ser espírita, porque o senhor ia perder o diploma. E fiquei com um problema no dedo polegar da perna esquerda. Fiquei com a postura equina, olha que coisa chique, com o pé de cavalo, que tem o dedo arriado. Então eu ando, esse dedo não sobe, porque o nervo está bloqueado, eu estou péssimo. E, em consequência, os outros 4 sofrem o efeito. E a outra perna, como elas são irmãs, está querendo acompanhar. Eu aqui digo, não vai acompanhar coisa nenhuma. Maravilha. Daí é necessário que nós mantenhamos sempre o espírito de amor. E esta é a mensagem de Jesus Cristo, da doutrina espírita.